vão ser 3. A primeira manobra que eu vou falar para vocês é a pegada de elefante. E a segunda manobra é a garra de tigre. Então a terceira manobra é a dente de cobra. Então, se você é aluno da Massagem Flow, se você é aluno do Instituto Nívea Paulino, talvez você já conheça alguma dessas manobras. Coloca aqui nos comentários se você já conhece e se você já aplica essas manobras. Pegada de elefante, garra de tigre e dente de cobra. Sendo que uma delas, somente uma delas, a gente vai precisar de um óleo, de um creme, algo que gere um deslizamento, porque se eu não usar, pode machucar. Ela é uma manobra um pouco mais forte, dependendo da pessoa que é mais sensível, né? É mais dolorida também, então por isso a gente precisa de um deslizamento, precisa de um produto para deslizar e causar menos atrito. Só uma delas. As outras duas a gente não precisa de óleo, não precisa de creme. Essa é uma das grandes vantagens da Thai Massagem também, não precisar desse tipo de material de deslizamento. A gente consegue realizar uma sessão completa de massagem de 1 hora, de 1h30, de 2 horas, de meia hora, de quanto tempo você quiser, sem precisar de óleo, sem precisar de creme, sem precisar de nenhum material. Somente com as suas mãos. Como é que eu vou usar essa garra de tigre? A ponta dos dedos vai agarrar e puxar. Quando eu for agarrar e puxar, dos cuidados que eu tenho que ter é, primeiro, soltar o cabelo, né? Trazer lá de trás da nuca e deixar ele solto. Se tiver com alguma presilha, alguma coisa que prenda o cabelo, tira tudo para deixar livre. E aí eu vou dividir a cabeça em 3 partes, no topo, mais para o meio e lá atrás, agarrando e puxando. Então, eu agarro e puxo, agarro e puxo, agarro e puxo. Então, eu vou dividir em 3 partes, então eu vou e volto nessas 3 partes. Agarra e puxa, agarra e puxa, agarra e puxa. Quantas vezes que dá para fazer essa manobra? Você pode fazer quantas vezes você quiser aqui. Eu sugiro que você faça no mínimo uma vez indo e outra voltando, que vai ficar 1, 2, 3, 2, 1. Esse é o mínimo, já é suficiente para ir soltando o couro cabeludo. Mas se você tiver um pouco mais de tempo, se a sua cliente tiver algumas questões mais pessoais, assim, de preocupação, pensamentos, né? Tudo que envolve a cabeça, enxaqueca, insônia, você pode ficar um pouco mais fazendo esse movimento. Então, eu sempre agarro e puxo, agarro e puxo. Essa é a nossa garra de tigre. Vai sentindo esse couro cabeludo, né? Sente se ele tá mais preso, se precisa de mais vezes, mais movimentos. E muito cuidado também para não puxar os fiozinhos, né? Então, eu tenho que agarrar e quando você vai agarrar, você já encaixa os dedos dentro do cabelo. Evita vir daqui e deslizar no cabelo dessa forma, porque eu começo a puxar, ó. Começo a puxar o cabelo, fiozinho. Então, eu não posso ser muito distante, eu tenho que já encaixar e ser certeira onde eu quero ir e puxar. Então, primeiro eu agarro e depois eu puxo. Primeiro agarro e depois eu puxo, tá? Não posso ficar empurrando para depois puxar, porque daí começa a puxar os fiozinhos. Então, vamos voltar para eu falar um pouco mais para vocês dessa manobra de garra de tigre. Quais são as indicações aqui para esse tipo de manobra, para a manobra garra de tigre? Pessoas que têm muito fluxo mental, né? Que estão com a energia mental aí da cabeça congestionada. Então, pessoas que são muito preocupadas,
pessoas que ficam com pensamentos repetitivos, pessoas que têm depressão, pessoas ansiosas também, porque às vezes a ansiedade é pelo fato de pensar demais, de estar muito preocupado com o futuro, né? Ou a depressão que está muito preocupada com o passado. Então tudo isso vai estimulando demais a nossa cabeça, a nossa mente, os pensamentos. Pessoas também que têm bruxismo, porque as pessoas que têm bruxismo tensionam essa região e a tensão às vezes é tão cumulativa que ela começa a ir para a cabeça também. Então você vai soltando na região da cabeça. Pessoas que têm insônia, acho que eu já falei, enxaqueca, dor de cabeça, vai ajudar a aliviar também. E aí, se a pessoa está em crise, você tem que tomar mais cuidado ainda para não pressionar, para você não puxar o fiozinho do cabelo e fazer um pouquinho mais suave. Porque se ela está em crise, a cabeça está latejando de dor. Quem tem enxaqueca sabe do que eu estou falando, né? A cabeça às vezes chega a latejar. Então você vai sempre conversando com a cliente. Fala, ó, tá tudo ok, se doer você me avisa. Se tiver muito forte eu também vou regular a pressão para ver até que ponto você pode seguir com essa cliente que está com enxaqueca. Às vezes é só um lado que está latejando e você vai e faz do outro lado, tá? E aí evita ficar balançando. Você viu que aqui não balança, né? Eu agarro certeiramente e aí eu puxo, sem ficar balançando a cabeça de um lado para o outro. E aí vai dividindo essa cabeça em partes e repetindo várias vezes aí entre ida e volta, até umas 3 vezes, né? Umas 3 passadas ida e volta, para você soltar bem, estimular bem. E se a pessoa está no momento de crise, né? Se ela está chorando, por exemplo, se ela está muito angustiada, muito preocupada, você pode ficar um pouco mais até que ela se acalme, junto com uma respiração. Então você vai fazendo a manobra e vai orientando a cliente para ir respirando, para que ela vá se acalmando, né? Principalmente se for uma crise de choro. Fala, dá o comando, vai respirando, respira, solta todo o ar, e aí você vai massageando para dissipar essa sensação, né, que está disparando o choro aí na sua cliente ou em alguma pessoa que você conhece, em algum familiar que você precisa socorrer aí de última hora, tá? E quais são os cuidados aqui que você tem que ter? Já falei bastante do cuidado para você não puxar o fiozinho de cabelo, que isso é muito desconfortável, muito desagradável, dá uma irritação assim instantânea quando alguém puxa um fiozinho de cabelo, né? Não sei se alguém já fez isso com você, mas dá um desconforto muito grande. Então esse é um dos cuidados. E um alerta fortíssimo aí que eu quero dar para você é: o seu cliente vai relaxar profundamente quando você fizer isso, principalmente se ele estiver num ambiente adequado, uma luzinha mais baixa, uma musiquinha de fundo, um aroma na sua sala também, ele vai relaxar profundamente. Então esse é o alerta. Se ele precisar ter uma saída ali, ir para uma reunião, às vezes, ó, cuidado, porque ele vai ficar com uma carinha de sono, ele vai tender aí a tirar um sono profundo enquanto você faz essa massagem na cabeça, que ela funciona para todos esses perfis que eu falei e vai fazer como se fosse desligar a mente da pessoa que está ali deitada, né? Aquele fluxo intenso de pensamentos, quando você vai mexendo, vai soltando, vai estimulando, né? Às vezes o couro cabeludo tá até duro, de tão tensa que é a pessoa, de tão preocupada, aí você vai soltando, aquilo vai se dissipando.